Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar aqui algumas questões envolvendo sistemas de equações lineares com duas incógnitas, ok? Então é o seguinte, os sistemas lineares eles têm diversas aplicações na matemática. A gente vai começar fazendo esses problemas de forma mais mecânica, né? Através da substituição, quando ela já vem pronta, e depois a gente vai ver aí alguns exemplos em que a gente pode aplicar as noções de sistemas lineares para resolver problemas cotidianos e problemas práticos do nosso dia a dia, ok? Muito bem. Toda vez que eu encontro um sistema linear, ele vai querer saber de você o seguinte, né? Quais são os valores que eu atribuo a x e a y de maneira que seja solução tanto da primeira quanto da segunda. Se a gente for pensar, né, por tentativa e erro, isso pode ser uma das maneiras de você resolver um sistema linear, é por tentativa e erro, né? Não dá para negar isso daí. Então, se eu for tentar por tentativa e erro, eu posso ter algum conjunto de números que satisfaçam essa soma aqui de cima, né? Então, qual o valor de x e o valor de y para que resulte em 10? A gente pode ter mais de uma solução possível para essa equação, né? Um exemplo, só para vocês terem uma ideia. X pode ser 1 e y pode ser 9, mais 9 dá 10. X pode ser 2 e y pode ser 8. X pode ser 3 e y pode ser 7 e por aí vai. Qualquer número que somado resulte em 10, a gente pode atribuir para x e y. Porém, a gente deve lembrar o seguinte, para esse sistema aqui de cima, nós temos mais de uma solução possível, certo? Porém, como ele está associado a um sistema linear, nós temos que ter em mente que a solução desse sistema aqui, dessa equação aqui, ela também deve ser, ao mesmo tempo, solução da segunda equação, certo? Então, se eu tenho uma solução aqui para cima, dentre todos os conjuntos que eu posso ter para solucionar esse problema aqui de cima, existe apenas um que também vai ser útil para o de baixo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? De maneira resumida, eu tenho que encontrar o valor de x e o valor de y, de modo que, certo? De modo que eu tenha duas soluções para as duas equações. Eu tenho uma única solução para as duas equações, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Existem vários métodos da gente resolver sistemas lineares. Eu vou citar os dois mais clássicos, né? Que é o método da soma e o método da substituição de variáveis, ok? O método da soma, né? Ele diz o seguinte, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui pelo método da soma? Para resolver pelo método da soma, você vai fazer o seguinte, o algoritmo, né? Você vai passar um traço aqui embaixo e você vai somar os termos semelhantes. Exemplo, x você soma com x, y você soma com y, termo independente, esse número que ficar aqui sozinho, você soma com outro termo independente, ok? Então é cada um somado com o seu par, tá? Esse é o método da adição. E aí a gente vai ter o seguinte, olha, se eu somar x mais x, eu vou ter 2x, ok? Se eu somar y menos y, eu tenho zero, né? Então eu posso cancelar esse valor, tá? E a ideia é que a gente possa conseguir cancelar esses valores aqui por conta de quê? Ao fazer o cancelamento dessas variáveis, certo? Nós vamos trabalhar apenas na dependência de x, o que vai ser muito útil porque se eu não conseguir eliminar pelo menos uma das variáveis pelo método da adição, né, o método da soma, a gente não conseguiria ter uma resposta efetiva para o nosso problema. Então, no método da adição, a gente sempre tem que dar um jeito de eliminar uma das variáveis, certo? Então, como eu eliminei o y, né, não vou mais utilizá-lo. E aqui eu vou somar, ó, 10 mais 2, que dá 12. Então, recapitulando, você somou x mais x, que deu 2x, mais y menos y
dá 0y, né? Cancela. E 10 mais 2, 12. Ok? Perceba que quando é que a gente vai poder cancelar? Toda vez que os sinais forem diferentes e as variáveis com os coeficientes forem iguais. Ok? Então, aqui nós reduzimos o nosso problema a uma equação do primeiro grau, né? 2x igual a 12. Vou passar esse número 2 para o lado de cá, então eu vou ter 12 dividido por 2, né? Já que ele estava multiplicando, então ele passa dividindo. E assim eu consigo descobrir facilmente o valor de x. X é 12 por 2, que dá 6, ok? Então descobri o valor de x, que é 6. E para descobrir o valor de y, como é que eu vou fazer? Para descobrir o valor de y, basta você selecionar ou a primeira ou a segunda equação e substituir onde tiver x por 6. Vou pegar o exemplo da primeira. O exemplo da primeira. Então, ó, a primeira equação diz que x mais y, vou reescrevê-la aqui, tá? É igual a 10. Só que eu sei que o valor de x é 6, certo? Então, aqui, para resolver o nosso problema, no lugar de x, eu vou substituir pelo valor que eu havia encontrado, ó, que é 6, certo? E aí, a gente sabe que vai ficar 6 mais y igual a 10. Esse 6 que está positivo vai passar para o lado de lá, só que ele passa negativo, né? Então vai ficar y igual a 10 menos 6. E 10 menos 6, 4. Então assim eu consigo resolver o meu problema, ok? Então perceba aqui, o que eu fiz aqui, né? Eu encontrei o valor de x e encontrei o valor associado a y, tá? Encontrei o valor de x e o valor de y. Então perceba aqui, aqueles exemplos todos que eu dei, 1 e 9, 2 e 8, enfim, que resolvem a de cima, existe apenas um único valor que vai ser útil, tanto para a equação de cima quanto para a equação de baixo. E olha só o que acontece se eu substituir de volta. X é 6, y é 4. 6 mais 4, 10. X é 6, y é 4. 6 menos 4, 2. Então, você encontra uma solução que é útil tanto para o primeiro quanto para o segundo, né, resultado. Ok? Na nossa segunda equação aí. Tá? Então, esse é o método da soma. Mas há também quem prefira, vou colocar até aqui como observação, né? Método da soma. Tá? Mas há aqueles que prefiram um outro método, né, diferente desse da soma. E esse método eu vou chamar de método da substituição, ok? No método da substituição, basicamente o que você vai ter que fazer é isolar uma das variáveis, ou x ou y. Escolhe uma equação dentre as duas e isola uma das variáveis, ou x ou y. Vou isolar x, né, para já ficar bem próximo da linguagem que a gente havia proposto. Então é o seguinte, ó, se eu isolar x, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar a primeira equação, tá? Vamos isolar x na primeira equação, que diz que x mais y é igual a 10. Então eu vou reescrever a equação aqui, ó, para vocês, tá? X mais y igual a 10. E eu vou isolar a variável ou x ou y, né? Então, nesse caso, eu vou tentar isolar a variável x, tá? Como é que eu faço o isolamento? Pega o y que está positivo e passa para o lado de lá negativo, ok? Então, fica 10 menos y. Bom, aqui eu vou gerar uma nova expressão, né? X é igual a 10 menos y. E agora que eu isolei uma das variáveis, né, que era x mais y igual a 10 e x menos y igual a 2, eu vou pegar essa equação que eu obtive aqui, ao isolar o valor de x, e vou substituir na equação que eu não havia utilizado, que é essa segunda, essa aqui de baixo. Assim eu vou ter que, como a equação de baixo, vou colocar aqui, substituindo, né, com esse t aí, eu vou ter o seguinte, que x menos y é igual a 2, é o que é afirmado na nossa segunda equação linear. Tá? Só que x vale 10 menos y.
Como x vale 10 menos y, então eu vou fazer 10 menos y igual a 2. Ok? Pessoal, se eu substituir isso daqui, olha só o que vai acontecer. Menos y vai dar menos 2y. 10 que está positivo passa para o lado de lá negativo. Então fica 2 menos 10. Ok? Muito bem. Feito isso, ele está pedindo para vocês o seguinte. Vamos relembrar o problema. Encontrar os valores de x e y, né? Então, ó, como x é igual a 10 menos y, e a gente está aqui, ó, você vai resolver logo quanto é que é 2 menos 10. Ó, lembra, 10 está negativo, porque ele havia sido positivo. Quando ele muda de lugar, ele muda de sinal. Então, menos 2y é igual a 2 menos 10, menos 8. O menos 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ó, menos 8 dividido por menos 2. Y é igual a 8 por 2 dá 4, menos com menos dá mais. Então, encontrei y ó, igual a 4 da mesma maneira. Muito bem. E para tentar encontrar o valor de x? Bom, para tentar o valor de x fica muito simples agora, né? Basta que você substitua, né, o y igual a 4 em qualquer uma das equações. Então, ó, como x é igual a 10 menos y, vou substituir aqui rapidamente para não tomar muito espaço da outra folha. Eu vou utilizar uma folha em anexo. Ok? Então, ó, nesse caso aqui, da segunda alternativa, né, que é o método da substituição, eu vou ter que, como x mais y é igual a 10, e eu acabei de descobrir que o valor de y é 4, então x mais 4 igual a 10. Só que x mais 4 igual a 10, esse 4 que está positivo passa para o negativo. Então, ó, 10 menos 4. X, portanto, é igual a 6. Certo? E assim eu encontro da mesma maneira as respostas, ok? Esse vídeo ficou um pouco longo. Essa segunda questão a gente vai... essa segunda explicação, na verdade, do nosso segundo problema fica no próximo vídeo. Então, se você não viu o próximo vídeo, aproveita e dá uma olhada lá que a gente vai reforçar a ideia do método da soma. Valeu, pessoal!